Oi, gurias! Bem-vindas a mais um episódio do Mais Duas Podcast. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Ellen Luiz, que vai conversar um pouquinho com nós sobre transição de carreira. E aí, gurias, o que a gente vai falar hoje? E se a gente quiser mudar de carreira, o que a gente faz? E é exatamente por isso que Ellen vai dividir com a gente aí a sua experiência. Que ela tá nessa trajetória, né, Ellen? Então te apresenta para as meninas aí, para o povo que tá aí te ouvindo aí. Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Ellen. Estou passando aí por uma transição de carreira. Eu fui bancária por muitos anos e antes disso também trabalhei no mundo corporativo, então tenho uns 14, 15 anos aí de vida de mundo corporativo. E agora eu tô terminando a minha faculdade de psicologia. A psicologia é uma coisa que está na minha vida há muitos anos, eu flerto com ela há muitos anos. Mas chegou o momento de ser psicóloga, então minha faculdade termina agora no final desse ano e eu tô nessa transição aí de uma maneira gradual, né, para logo mais ser psicóloga. Viu só? E ela tem todo o talento para ser psicóloga, né? Ela tem essa calma para falar que ela deixa a gente já mais tranquila, assim, só de estar ouvindo a dicção dela, assim, muito legal. E então, Ellen, o que te levou, assim, né? Claro, todo mundo chega a uma determinada fase da vida que tem vontade de mudar, ou seja, porque os sonhos mudam, as convicções mudam, a gente muda como pessoa conforme vai passando o tempo, as demandas, né? Então, no meio dessa trajetória, assim, o que te levou a chegar nessa transição? Eu vivi situações e momentos muito legais na minha carreira corporativa, enfim, né, no mercado de trabalho. Eu tive várias promoções, enfim, eu aprendi muito, eu evolui muito como profissional e como ser humano principalmente. Mas chegou um momento que eu não me via mais fazendo aquilo. Eu não fazia mais parte daquele lugar. Eu não me enxergava mais fazendo aquilo daqui 5, 10, 15 anos. E aí chegou a hora que eu entendi que eu precisava mudar, né? A mudança, ela não tá sendo, a minha mudança, né? Ela não tá sendo de uma forma abrupta, ela tá sendo de uma forma bem gradual, bem estruturada, enfim. É um privilégio meu também poder fazer isso, ter me organizado para isso. Mas o sentimento é bem esse, eu não me enxergava mais fazendo aquilo que eu fazia, eu não cabia mais naquele espaço. E é difícil, né, gurias, a gente não caber mais num espaço que a gente coube por tanto tempo e que a gente se sente confortável, porque eu me sentia muito confortável fazendo o que eu fazia, afinal de contas eu sabia fazer, né, modéstia à parte, muito bem, fiz aquilo por muitos anos, enfim. Então é difícil tu olhar para um espaço que tu conhece tão bem e entender que não é mais um espaço que tu quer ocupar. E aí entra também uma questão que eu acho que a gente, no fim, acaba idealizando que aquilo que a gente se formou, que aquilo que a gente construiu vai ter que ser para o resto da vida, né? E muitas vezes a gente se frustra daí, no meio do caminho, porque, mas será que eu escolhi a profissão certa? De repente, até esse momento, sim, mas hoje eu, enfim, sou outra pessoa. E a gente é outra pessoa, né? A gente não é a mesma pessoa mudando. que a gente era quando a gente tinha 17, 18 anos. Quando a gente escolheu o que a gente ia fazer. Aquilo. A gente é totalmente outra pessoa, né? Eu brinco até que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu acho que não faria nem psicologia, acho que eu faria até outra coisa. Porque a gente aprende, né? E que bom que a gente pode mudar também, né? Não que mudar seja fácil, acho que mudar dá trabalho, né? Principalmente quando a gente fala de carreira, num momento em que as mulheres olham muito para a carreira também, né? A gente se preocupa com a nossa carreira, a gente quer ter uma carreira, enfim. Então, não acho que mudar seja fácil, mas acho que é quase que necessário nos tempos atuais. Não, e para a mulher também a gente tem várias fases na vida da mulher, e daí tem o momento que a mulher quer ser mãe, que daí também, dependendo do formato de trabalho que tem, ou do ambiente de trabalho que tu vive, esse ambiente também acaba não fazendo mais sentido para ti, né? Com certeza. Então, isso são escolhas que eu acho que a mulher também tem mais coragem de ir lá e mudar e dar o peitaço, não, eu vou fazer uma transição de carreira, do que os homens. Não sei se vocês percebem isso, mas eu, no meu círculo, assim, de pessoas que eu convivo, as mulheres
são as que mais fazem esse pulo, sabe? Acho que a gente é bem inconformada também, né? É, Acho que a tem gente não também. fica, A gente somos eternas insatisfeitas. se a Insatisfeitas. gente não tá confortável ali, a gente não vai. Não, e né? assim, e essa busca por conhecimento e por se desafiar em outras atividades, em outras, né, que a gente não quer ficar sempre, daqui a pouco tu poderia muito bem ter continuado no mundo corporativo, mas num outro formato, Claro, sabe? aham. Mas ela quis sair totalmente da zona de conforto. Claro, tu tem esse teu encontro com a psicologia, mas é também sair dessa zona de conforto, é também sair desse espaço que tu domina para buscar o novo. Porque por mais que tu tenha uma experiência hoje, que tu já tenha uma bagagem, o friozinho na barriga sempre vai ter, Com certeza. né? E aí te descobrindo nessa nova profissão, vamos dizer assim, né? Esse friozinho na barriga vem. E de se sentir segura também de fazer isso, né, nesse momento, porque tem que ter também como tu disse, eu tenho eu já fiz um planejamento lá Isso. atrás de poder hoje estar fazendo essa escolha. Não foi simplesmente abandonei o que eu fazia e agora estou fazendo outra, né? Isso aí. Para te deixar também mais tranquila certeza. e calma, né, nesse processo. Com certeza. Eu acho que o trabalho ele passa por várias camadas da nossa vida, mas uma também é a camada financeira, né? Importa, né, Importa. gurias? A gente seria hipócrita se dissesse que não, né? Uhum. Então eu já tinha entendido que eu não queria mais aquilo na minha vida há muito tempo. Uhum. E eu flertei com a psicologia quando eu tinha 17, 18 anos que eu saí da escola, eu flertei 2, 3 anos com a psicologia, eu cursei psicologia. Depois a vida me levou para a carreira corporativa. Então eu, né, sou graduada em administração, tenho, né, especializações ali. E aí, quando eu entendi que aquilo não ia, que estava legal naquele momento, mas que não ia me satisfazer por muito mais tempo na minha vida, eu voltei a olhar para a psicologia, voltei a cursar aquilo, enfim. E sim, com uma programação pessoal, profissional, financeira, para poder chegar em um momento e bancar, não só no sentido financeiro, bancar no sentido coragem, né, da cara a tapa, de sair de um lugar que, de novo, era muito confortável para mim, e agora é um lugar que eu não conheço, né, que eu vou ter que me provar financeiramente, profissionalmente de novo, Sim. né, eu vou ter que dizer a profissional que eu sou, eu vou ter que ir lá fazer, atender, ir, estudar, enfim. Então, requer bastante coragem Muita também, coragem. Com E certeza. sabe que eu também, né, recentemente passei, né, por essa transição, mas na verdade não chega a ser uma transição de carreira, é um formato um pouquinho diferente, mas enfim, porque eu ainda continuo atuando no mesmo que eu, né, mas eu ainda continuo me cobrando o daqui a pouco não estar produzindo o tempo todo. E eu acho que isso é o maior desafio, sabe? Porque tu fica o tempo todo. Eu tenho que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. E agora? Sabe? Entrar num café às 3 da tarde. Gente, Nossa, é uma... que vergonha. Tomara que ninguém me encontre. É isso, sabe? São essas crenças que a gente tem, que a gente carrega junto com a gente, que herdamos dos nossos pais, que tem um formato, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, muito forte, que tu tem que, né, eu cresci, que eu tinha que me formar naquilo que eu escolher uma profissão e viver o resto da minha vida fazendo aquilo. Exatamente. Né? Eu acho que a geração dos nossos pais foi muito focado na carreira, né? Muito. Os nossos avós era família, ou de dar uma educação para os nossos pais. Não, e os nossos pais fortalecer essa carreira, e eles passaram isso para nós. E além do mais, a maioria das famílias aqui da nossa cidade, famílias que herdaram os negócios, né? Então, a missão é não deixar isso morrer, né? Mas tu falou muito bem, e a psicologia complementa muito bem as nossas crenças, né? A gente vem com elas. E elas fazem parte da nossa história. A gente não consegue simplesmente negar isso, né? Isso foi um aprendizado enraizado de muitos anos, né? Nos formou como pessoas, formou as nossas famílias, enfim. Então, que legal a gente poder olhar para isso, respeitar isso, mas dizer, eu não quero repetir, né? Porém,
não é fácil, porque Não a gente é. vai contra o nosso um sistema e o nosso próprio sistema, a gente vai Uhum. contra o nosso próprio Sim. funcionamento, né? Indo contra isso, enfim. Mas eu também, eventualmente eu comento com meu marido, eu digo assim, meu Deus, eu não posso nem pensar muito no que eu tô fazendo, assim, de ter, né, saído do banco e agora eu vou trabalhar de forma autônoma e aí se os pacientes não vierem, eu digo que se eu pensar muito, É isso aí. eu travo. É Então eu isso vou aí. indo, assim, né, eu tenho um planejamento, óbvio, mas eu vou indo, eu vou É. tentando, enfim. Não, e isso é muito forte. Eu, em determinados dias aí nesse processo, eu tive que recorrer à minha terapeuta e até a minha reikiana lá, que ela me ajuda, né, muito nisso, para virar essa chavezinha. Calma, tá tudo bem. Isso aí. Calma, te permite. Quantos anos tu trabalhou sem daqui a pouco tirar férias, sem se poder ir tomar um café às 3 horas da tarde? Isso aí. Calma, tá tudo bem, se permite. Mas é isso, sabe? Tu tem que controlar o tempo todo, porque vem essas crenças e esses sabotadores que ficam ali, sabe? Isso aí. Tentando É isso aí. te... Mas é um processo, né? É um Bia? Mas é um processo. processo, como tudo na vida é um processo. Uhum. A gente tem que reaprender um novo jeito de viver, né? Que bom que a gente pode ir se melhorando e que bom que tem a psicologia para nos trazer, né, esse apoio também, porque com certeza tu vai precisar ou precisou eu estar, sou suspeita, né? mas eu sou uma apaixonada pela psicologia. Que Não, também nos apoia, né, nesse sentido de nos fortalecer, nos encorajar e nos dizer, nos lembrar por que a gente está aqui hoje, né? Nos lembrar por que a gente decidiu isso. E eu acho que é legal também a gente comentar aqui, conversar com quem está aí do outro lado nos ouvindo, enfim, porque quantas pessoas, né, estão nessa fase de estarem insatisfeitas, não estarem naquele momento legal no seu ambiente de trabalho, e talvez falte a coragem, sabe? Falte esse... Porque com certeza tu também teve muito apoio, né? Quando tu optou por, né, por começar essa transição, assim, tu teve muito apoio da tua família, das pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Eu também tive muito esse apoio e foi muito importante, assim, sabe? Porque daí são essas pessoas que estão ali do outro lado, não, vai dar tudo certo, fica calma. E te ajudam na decisão, né? Porque sabe? para decidir isso, tu tem que se sentir segura de que tu não vai ficar a ver navios lá na frente, né? Isso. Ou que ninguém da tua família também vai estar ali, em vez de estar te apoiando, vai estar ali te julgando, te condenando, sabe? E o apoio, ele não vem de uma vez só, né? Meu marido me apoia todos os dias, todas as semanas, todos os dias, assim. Porque às vezes a gente... É isso que tu falou, né? Como assim? Eu não tô produzindo nada, eu não tô sendo útil aqui nesse momento, porque eu tô esperando terminar a minha graduação para daí poder atender meus pacientes. Poxa, mas eu tô estudando, eu tô participando de grupos de estudos, eu tô Sim, tu fazendo tá produzindo, contatos, mas de eu uma tô forma indo atrás, diferente, isso né? aí. Mas de uma forma que a sociedade Não enxerga. não valoriza Não tanto valida. quanto a gente entrar às 8 e sair às 6. Isso aí. Eu me lembro que quando eu me formei, eu também abri um consultório e eu saí de universitária para desempregada, né? Porque, enfim, não tinha paciente batendo na minha porta. E aí eu me lembro que eu vinha alguns horários para o consultório, e aí vamos arrumando estratégias para ver o que a gente vai fazer, né? E o meu pai trabalhou sempre no mundo corporativo, desde que se conheceu por gente. E ele não entendia como que eu não tô lá às 7 da manhã no consultório e esperando, sei lá, esperando cair um paciente, né? Sim, porque daí tu tem que estar lá, tu tem que estar lá, mesmo que nada aconteça o dia inteiro. Tu tem que estar lá naquele lugar batendo ponto. E até ele entender que não era assim, foi trabalhoso, sabe? Porque são ambientes totalmente diferentes. E eu acho que para essa geração, que é a dos nossos pais, é muito difícil para eles entenderem, ainda mais agora o pós-pandemia, essa questão do home office, do trabalhar diferente, sabe? Então, é muito difícil. E não quer dizer que a gente trabalha menos. Às vezes a gente trabalha muito mais. Porque daí tu não tem aquela carga horária. Bom, eu entrei essa hora, eu tô saindo agora. Quando tu vê, tu tá trabalhando, sei lá, meia-noite, 1 hora. A tua profissão
profissão, Janice, até é mais difícil porque tu tem, né, o toque, enfim, né, tu precisa do paciente ali. Sim, Mas a minha futura profissão, eu tenho amigas psicólogas que elas nem consultório não têm. É sim, isso Elas trabalham atendem online. só no home No- office, isso né? é. Trabalha home office e atende online. É isso. E os pacientes adoram, inclusive, porque não tem deslocamento. Claro. Não, tem, Não, e né? facilita muito. Muito. Facilita muito. Hoje em dia tu vai pegar trânsito. É. E outra que tu tem tu rompe muitas, digo, linhas geográficas, né? Sim. Porque tu pode ir muito. além da tua E aí cidade. que eu ia falar, que daí a gente falou, né? Tem mais trabalho. Uma psicóloga de 20 anos atrás não tem o mesmo trabalho que uma psicóloga de agora. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar o quê? Rede social. Já é um trabalho a mais que tu tem que fazer, que tu tem que se vender ali, que tu tem que se mostrar, que tu tem que mostrar teu material. Então, ali já começa um trabalho maior. Uhum, E fora uhum, todo o outro uhum. resto que vem junto, né? E a rede social, eu nunca usei a rede social de forma Sim. profissional, né? Não Sim. tinha porquê, enfim. E agora eu estou no desafio de usá-la. E ela né? demanda, né? E ela demanda muito. Ai, gente. Mas ela é também uma oportunidade imensa. É. Eu não estou formada e eu tenho pessoas que me procuram para fazer terapia comigo. Viu só? Porque eu tô ali na rede social. É muito legal. Então não tem como estar fora, Não né? tem. Eu costumo brincar e incentivar os meus colegas. Enfim, É a eu nossa digo, vitrine, né? é como se tu tivesse botando um banner teu lá na Times Square, na isso. principal Uhum. vitrine do mundo, só que de graça, Uhum. né? Que, enfim, é muito bom. É. Então não tem como estar fora. Não Uma tem. coisa que a gente tem que incluir no nosso escopo de trabalho Isso. e dar valor. Dá Tem que valor. valorizar, tem que Sim. tirar um tempo para fazer aquilo. E tu tem que tirar um tempo para entregar uma coisa boa. Então, De tu qualidade. tem que Isso fazer. aí. E demanda Eu E também. assim como Então, além de estudar a psicologia em si, tu tem que estudar também Eu tô nisso. achando bem trabalhoso. Eu tenho amigas E que é trabalham. mesmo. E a gente não tem, de novo, né? A gente entra numa geração de que a gente não tinha acesso a isso com tanta facilidade. Então, para nós é muito mais difícil se colocar na frente de uma câmera, criar um conteúdo para que as pessoas entendam do que eu tô falando. Às vezes para mim é tão óbvio, mas eu não vou falar isso, mas não é óbvio para aquela pessoa que tá lá do outro lado. Então tu fica num impasse de ideias e um turbilhão de É. E junto disso, a gente fica sempre no começo, quando eu comecei a ligar a câmera assim e falar com ela, eu ficava sempre pensando, meu Deus, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. E aí, um determinado dia, assim, uma pessoa me disse assim, olha só, Kelly, quando tu liga a câmera e tu entrega um conteúdo de 10 pessoas, se para uma fez sentido, Valeu. valeu. Isso aí. Tu atingiu uma, Uhum, entende? uhum. Então esquece, né, essa outra de ai, ter medo de o que tu É que nunca no vai fim a gente agradar também quer agradar todos. todo mundo. É. E é impossível isso, né? E aí depois que isso começa, que tu começa a realmente desligar, tipo, ah, tá, então tá, se eu agradei a um e não a 9, tá valendo, fica mais fácil e mais leve para tu também conseguir entregar o Mas melhor. a psicologia, eu tô só puxando aqui, né, para meu. Mas Mas é isso. Mas a psicologia também explica, né, gurias? Porque a gente tem muito medo do novo. Muito. E a rede social é nova. É. Eu tenho uma rede social lá que tá no início, eu não abri a câmera para falar ainda. Uhum. Porque eu ainda não me sinto confortável, Isso. né? Por quê? Porque é novo. Mas aí, às vezes, tu vai fazer isso 1, 2, 3, 20 vezes, na 20ª tu aprendeu Não, a fazer, e é né? engraçado que daí, falando da psicologia, tu começa a analisar o comportamento na frente da câmera, né? Se tu tá com a cabeça meio assim, é tipo, tu querendo fugir, né? Daí tu vai... Nosso corpo Tu vai fala. vendo a O nosso expressão corpo corporal. fala, e daí a expressão, que daí quando tu... Aí tu pega, que nem eu olho o material meu, assim, de muitos anos atrás, eu digo, gente, mas é... Que Uhum. bom que a gente melhora, né? Sabe? E não tô 100%, eu ainda tenho muita coisa Não, pra a gente fazer, tem muito que sabe? aprender, muito que Mas aprender. é isso. Então, eu acho que junto com essa transição de carreira também vem todos esses desafios. É isso que a gente estava falando, né? Desse friozinho na barriga, dessa coisa nova. Porque tu estava dominando muito bem um assunto em determinado lugar, tu já conhecia aquela leva de pessoas que te envolviam ali, que te cercavam, sabe? E aí agora tu tem que buscar o novo, tu tem que chamar pessoas novas. É isso, eu vou te dizer que assim é bonito, né? Porque e é encorajador também para quem está assistindo, que daqui a pouco precisava só de eu acho que eu também posso fazer, né? É uma forma de inspirar outras pessoas também a sair da sua zona de conforto, de sair da onde não está gostando.
E é muito legal a gente poder aprender todos os dias com algo. Então, eu acho que é muito importante essa conversa. E o tema, Gurias, é a transição de carreira, né? E quando a gente olha para uma transição de carreira, eu entendo que é algo grande, né? Uhum. Porque a carreira, ela é importante para nossa Uhum, vida, né? uhum. Para mim é super importante. Sim, Mas a gente pode mudar coisas não tão grandes também na nossa vida, que às vezes não tão legais, né? Às vezes a gente uhum, pode mudar. Poxa, eu já atendo, eu quero mudar de consultório. Poxa, eu quero uhum. fazer uma coisa extra, eu quero atender em outra área, eu quero Isso. a tua Ou transição mesmo, né, ampliar. Kelly, que Sim, foi mudou, mas não mudou totalmente, tu não. continua no mesmo Uhum. ramo, enfim, né? Que bom que a gente pode se reinventar e mudar e não ser hoje a mesma coisa que a gente era 10 Uhum. anos atrás, Porque é né? isso, né? Eu acho que a gente também tem que trabalhar e tem que estar feliz no que está fazendo, Com no que está certeza, entregando, né? com certeza. E é muito importante isso, né? Até que ponto tá valendo a pena tu acordar todos os dias e fazer a mesma coisa, sabe? Com certeza. Isso, assim, É é de uma coisa refletir, de né? refletir. Tá me fazendo bem? Eu teve momentos da minha vida que eu adoeci, porque daí, Uhum. assim, chega um momento que o teu corpo, ele começa a dar sinais. E eu adoeci justamente porque aonde eu estava atuando não estava me fazendo bem. Sim, onde tu tá forçando, né? Tu tá forçando algo que não cabe mais em Não ti. cabe. E aí é isso. Então tem que respeitar também, entender esses sinais Uhum. que o teu corpo também está dando, Com né? certeza. Então, e quanta gente a gente conhece, né? Que está no ambiente de trabalho. Eu acho que tu também, no próprio ambiente que tu de pessoas com crise de ansiedade, burnout, vai entrando várias listas aí, sabe? Então, tudo bem, a gente precisa trabalhar porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa, Porque a gente gosta, né? mas aí tem que também Tem pesar, que né? dosar, Por né? isso que eu falo bastante do planejamento também, né? Eu sou Isso, uma eu achei pessoa, bem legal esse teu relato, né? Uhum. Desse eu planejamento. sou uma pessoa que o meu planejamento já existia, mas ele entrou em prática antes do que eu esperava. Porque Uhum, eu estava começando a ter crise de ansiedade no é trabalho. isso aí, Eu trabalhava achando que eu ia infartar. é isso aí. Normal, Não né? Uma pessoa de é, 30 e poucos anos não, achar que vai não é infartar porque normal e não está é trabalhando. saudável, né? Não é normal, não é normal, Não. né? Então, assim, eu já tinha um planejamento e aí ele foi executado antes porque eu não concordava, né, com aquilo que eu estava vivendo, aquilo já não conversava mais com os meus valores e eu não aceitava, né, trabalhar achando que eu ia Uhum, infartar. Não é normal. Mas, sim, ter um planejamento, né? Porque senão, inclusive a gente vê, né? Eu não atendo efetivamente como psicóloga, mas eu faço estágios, né? Com supervisão, enfim. E a gente vê que quando tu parte para uma ação sem um planejamento, nessa questão de trabalho, então, eu não aguento mais meu trabalho, eu vou pedir demissão. Mas tu não tem um planejamento, não. um suporte familiar, um planejamento financeiro, tu acaba criando outro problema, Uhum, né? Exatamente. Então, eu estou aqui falando do alto do meu privilégio de quem fez um planejamento, sim, né? Mas também da importância disso, porque senão a gente acaba criando mais um problema para a sim, nossa vida além do que a gente já tem, né? Então, que a gente possa olhar para as nossas carreiras no longo prazo também, isso. Uhum, né? uhum. Hoje tá tudo bem, mas será que daqui 5 anos vai É, continuar tanto? Daqui 2, né? Porque Ah, é 5 já é bastante importantíssimo tempo, isso. é. né? Tu sabe que eu também, quando me pergunto, mas. Porque quando eu anunciei o fechamento da loja, foi um choque para todo mundo, porque eu não externava para ninguém que eu estaria fechando, que isso iria acontecer e Sim, tudo porque esse mais. era um planejamento teu, Porque era, particular, Claro, né? a né? Até gente não porque senão tu escreve, começa a gerar muito burburinho, não e, escreve né? um banner falando não estou Não, feliz aqui, é. né? Exato. E para mim, gurias, foi 2 anos. Foram 2 anos de caminhada para chegar no Na veredito, na decisão. decisão, sabe? Isso, isso. Então, E é aí as isso, não é um pessoas olham e dizem, do planejamento que é. nada fechou. Não É, é assim, não Isso, é assim, não é é isso. As pessoas, assim. mas tu tá bem, eu tô leve, eu tô feliz. Por quê? Aham, Porque eu planejei toda essa isso caminhada. Teve aí. muito, quer queira ou quer não, teve muito estudo junto com isso. Teve Claro. estudo meu, assim, de me auto, sabe, avaliar. avaliar e ver se era isso que eu queria mesmo, sabe? Então, é isso, não é da noite pro dia, né, Ellen? Com certeza não é da noite pro Então dia. é isso, é legal isso que tu estava comentando, de ter esse a longo prazo. Como é que eu quero estar daqui 2 anos? Isso aí, a E não gente. é, e é isso, sabe? A gente quer, o que eu acredito que a Ellen também queira passar é que a gente não precisa ficar no mesmo lugar que a gente está se a gente não está feliz.
mas de ter esse planejamento a longo prazo, ir lá na frente e começar a planejar isso, né? Dar uns primeiros passos para a gente não ficar eternamente com esse pensamento de, se eu fizesse, se eu fosse. Sabe que eu brinco, assim, às vezes algumas pessoas me falam, eu também faria faculdade de psicologia, enfim, né? Daí eu brinco, eu digo, quanto antes tu começar, antes tu vai terminar. Porque é um caminho longo, né, gurias? Poxa, são 5 anos de graduação, tu dedica tempo, todas as noites, tu estuda, enfim, né? Mas quanto antes tu começa, antes tu termina. E se tu não começar nunca, tu não vai terminar nunca. E é outro cenário também, né, Ellen? Eu acredito, porque quando a gente entra na faculdade lá atrás, super novas, a gente praticamente só faz isso. Então, tu tem todo o teu tempo para estudar. Tu vai todos os dias estudar. Hoje em dia, de repente, não. Eu tenho que trabalhar e fazer a minha faculdade no momento extra do meu trabalho. Isso, e muitas pessoas têm filho no meio disso. Exatamente. Tem, né? Requer muita dedicação. É muito mais trabalhoso. Mas se a gente não começar, a gente não termina. Não termina, exatamente. Então, que a gente tem a coragem de começar, né? Eu tenho uma frase que eu uso bastante, que eu digo que quando a gente anda, o caminho se abre. É verdade. É o movimento, né? Isso, então, que a gente possa começar as coisas que a gente quer, né? Quando eu comecei a psicologia, eu comecei, porque eu gostava daquilo, a gente flertava há muito tempo, eu ia psicologia, mas eu não olhava para aquilo como assim, eu vou ser psicóloga clínica daqui 5 anos. Eu fui construindo isso, né? Que bom que eu comecei, né? E que aí agora tá terminando e que eu vou poder executar. Mas é isso, que a gente possa começar e se experimentar também, né? Às vezes a gente vai, fez um semestre, 2 e não é isso. Ou um projeto, um curso, não só uma graduação, né? Enfim, aqui ampliando para várias áreas. Mas a gente pode experimentar também, olha, isso eu gostei, isso eu não gostei. Não precisa estar só lá. Começando às 8, saindo às 6. A gente pode gostar de alguma coisa hoje, amanhã outra. Isso aí. Isso aí. O que a gente não pode parar e ficar reclamando, né? A gente tem que movimentar e fazer a coisa acontecer. É isso aí. Andar que o caminho se abre. É isso aí. Então, gurias, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ellen, muito obrigada pela tua participação, por dividir um pouquinho com nós. Pela disposição, né? Bem legal. Por nos encorajar, assim, isso. É inspiratória essa história. E com certeza ela vai inspirar muitas outras que estão aí atrás nos ouvindo, né, Ellen? Que a gente lembre também, gurias, que quando a gente recomeça, a gente não sai do zero, né? Não. A gente traz muita coisa com a gente. A gente tem uma bagagem. Então, Ellen, tudo que eu vivi, né, no mundo corporativo, tudo que eu amadureci, enfim, com certeza isso vai construir, está construindo a psicóloga que eu sou. Então, quando a gente recomeça, a gente nunca sai do zero. A gente sai de um caminho que a gente já trilhou bastante, já evoluiu bastante, a gente leva junto. Isso aí, a gente leva junto com a gente. E a gente já vai deixar o perfil da Ellen aqui para quem quiser consultar com a nossa futura psicóloga. Olha aí, ó, já tem muita coisa para dividir, para trocar. É verdade. Então, foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês, gurias. Tchau, gurias!